Salve Maria Santíssima! Com esse vídeo começamos um conjunto de catequeses sobre o batismo. Antes de começar esses vídeos, eu gostaria de pedir perdão porque eu sei que em algum momento eu vou falar espanhol, mas eu prometo que o conteúdo não será perdido. Bem, para falar sobre o batismo, vamos já. Vocês sabem que para mim não interessa ficar falando tantas coisas, senão ser direto ao assunto. Para falar sobre o batismo, devemos levar em consideração que o batismo faz parte de um processo de iniciação cristã. É dizer, ou seja, eu vou entrar em um grupo por meio do batismo. Para entrar em qualquer grupo, há quatro características muito importantes. Primeiro, que há que ter uma doutrina específica onde o grupo vai se apresentar, apresenta aquilo que ele crê e aquilo como são seus costumes. Depois, o grupo precisa aparentar uma comunidade, há que ter característica de comunidade para que alguém possa, de fato, iniciar em esse grupo. Depois, há que haver um sujeito, é preciso ter um sujeito capaz de dizer que assume as consequências de seus atos, as consequências positivas e negativas do fato de haver entrado no grupo. Depois, o quarto elemento são os símbolos. Os grupos precisam falar sobre o que se crê, sobre sua doutrina, através de símbolos específicos. Porém, os símbolos não podem ser criados pelo grupo. Os símbolos são símbolos conhecidos universalmente, ou ao menos de modo inconsciente, para que a mensagem possa chegar ao sujeito. Um exemplo que temos no batismo é a água. A água é um símbolo universal de purificação e de limpeza e tomamos como um símbolo para a purificação do pecado no batismo cristão. Esses são os elementos de uma iniciação em qualquer grupo e esses elementos são necessários também para a iniciação cristã. A iniciação cristã se difere porque há uma relação transcendente do sujeito. O sujeito não entra somente para crescer a comunidade, senão mais bem para relacionar-se com algo transcendente. A iniciação cristã, se dá em três passos. Primeiro, por uma entrada, se entra para o catecumenado, depois há uma eleição, depois vamos ver mais detalhadamente do que seria uma eleição, e de fato depois vem a recepção do sacramento, o batismo em si. Desses três graus, nós podemos encontrar três etapas específicas que nos é apresentado em ritual de iniciação cristã para adultos. A catequese passa de três modos. Primeiro, pela escuta da palavra. Este primeiro passo não se ouve questão de dogma, não se diz muito sobre a fé. O que mais se apresenta é a palavra, é um momento de querigma, é um momento em que ele catecúmeno se está enamorando da palavra. E o segundo passo, que é de fato o catecumenado, que então são apresentadas as doutrinas da fé para o sujeito. Nesse momento, há uma relação muito profunda entre padrinho e afilhado, porque o padrinho também é quem vai ajudar na adesão à fé. O próximo ponto seria o sacramento em si, a recepção do sacramento do batismo em si. Esses são os três passos. Os ritos que acontecem durante a iniciação cristã são distintos. O primeiro rito seria a entrada. Na entrada, o catecúmeno é apresentado à comunidade como alguém que está ali para receber um aprofundamento da fé. Não é apenas o catequista que é responsável por ensinar fé ao catecúmeno. Toda a comunidade deve ajudar no crescimento da fé das pessoas que estão se inserindo na comunidade. Depois, a eleição. A eleição serviria mais ou menos como que para que o candidato ponha seu nome nas atas da paróquia, para que diga que de fato é membro da comunidade, é um catecúmeno, um membro da comunidade. Tem também os ritos de escrutínio, onde há um diálogo entre o párroco e o catecúmeno, como se o catecúmeno for dizer ao pároco quais são as suas intenções. Há também o rito de entrega do creio e da oração dominical.
Depois também, em alguns casos, há um rito de exorcismo, caso haja necessidade, rito de exorcismo, e, por fim, há o rito da recepção do sacramento. Observe que por diversas vezes eu falei que, por 3 vezes, por exemplo, eu falei que há o rito da recepção do sacramento, porque são 3 características distintas. Eu falo de 3 graus de iniciação que começa, vamos repetir, começa com a entrada, depois vem a eleição, depois vem o sacramento. Eu falo de 3 etapas, que as 3 etapas são, de modo geral, a catequese, primeiro uma escuta, depois uma aprendizagem da fé e, por fim, a recepção do sacramento. E nos ritos, especificamente, ritos mesmo, eu falo dos ritos de entrada, de eleição, o rito de escrutínio, o exorcismo, a entrega dos símbolos e também o rito mais importante, que é o sacramento da confirmação. Esses são os ritos, os passos que nós conhecemos por meio do ritual de iniciação cristã de adulto. Você pode perguntar, mas em que momento, a que idade se pode considerar um adulto? Não é exatamente a idade de adulto que a sociedade conhece. Do que temos de informação específica não está contido em mesmo ritual de iniciação cristã. Então, como não diz especificamente qual é a idade de um adulto, tomamos o Código de Direito Canônico, e que define que a idade adulta é a idade a partir do uso da razão e, portanto, por volta dos 7 anos de idade já se pode ser considerado como adulto para o catecumenado.